Então, bom dia a todos. Vamos dar sequência ao sexto colóquio de professores que escrevem sobre a sua prática diariamente. Eu sou Monique Voltarelli, sou professora da Universidade de Brasília e fui convidada a fazer mediação da sala 6 com o trabalho de 3 professoras que gentilmente vão compartilhar sobre a sua prática aqui hoje. Então, eu convido a Elizabeth Gomes e a Edelvone Almeida, que são professoras de educação infantil da Rede Municipal de São Paulo, a compartilhar sobre o trabalho intitulado Navegando na Escrita do Diário de Bordo. E, meninas, bem-vindas, vocês têm 15 minutos e é um prazer ouvi-las aqui hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estou compartilhando a tela. Tá bom. Dá para ver? A tela está aparecendo? Ainda não. Está carregando. Então, bom dia. Somos professoras da Rede Municipal de Educação, né? Como a Monique comentou. Elisete Gomes e a Edelvone. Agora aparece a tela? Está aparecendo. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, em relação de navegando na escrita do diário de bordo. Vamos partilhar um pouco das nossas experiências vivenciadas como escritoras, né, iniciantes do diário de bordo. Aí, Edelvone irá começar. E pensando em navegar, qual foi a nossa sensação a escrever o diário de bordo? Que nós precisaríamos enfrentar um mar de águas revoltas, né? E para enfrentar esse mar, nós precisaríamos de uma embarcação. Só que a nossa embarcação, nesse momento, era embarcação frágil, uma jangada, que foi feita com inseguranças, medos, amarramos os nossos bambus com cordas de incertezas. Porém, ao caminhar nesse processo de escrita, de busca, nós galgamos chegar no grande arte. Nós não queremos mais a jangada, né? E fomos buscando para que a nossa escrita se transforme em algo maior, que nos transforme também. Mas não é fácil. E como diz o Stacioli no seu livro Diário de Acolhimento na Escola da Infância, nada nos é dado sem esforço. O exercício do diário oportuniza, de maneira ímpar, a articulação entre aspectos implicados na ação docente, entre conquistas realizadas e desafios mapeados, entre o projeto e o concretizado, sobretudo ao registrarem e refletirem sobre o conteúdo registrado, professores e professoras se apropriam de sua história e ensaiam autoria. Durante esse período que nós estamos, começou a pandemia e nós precisaríamos fazer o diário de bordo. O que escrever, o que relatar, eram questões constantes, né? Como eu falei lá, a nossa jangadinha eram as nossas dúvidas, os nossos medos. Mas fomos buscando, nos apropriando, lendo, nos pautando em autores, e fomos nos tornando escritores do nosso fazer, né? Do nosso percurso. Então, nós precisamos estar sempre em busca de um norte para que essa viagem no mar nos leve mais longe, né? Nos faça chegar ao tão sonhado iate, que é um saber que nunca está completo. Sempre precisamos um pouco mais, porque tem muita coisa que nós não sabemos. Então, agora é com vocês. Nesse percurso, né, de escrita do diário de bordo, eu e a Edelvone, nós somos de unidades diferentes e bem longe. Mas o nosso processo dessa escrita é muito parecido, são muito próximos. Porque quando nós sentamos para escrever, temos esse desafio, vamos
para estimar aí esse mar turbulento na escrita do diário de bordo, porque não é fácil. Você tem lá o diário, você tem a vontade de escrever, mas você tem questões para se pensar. O que eu irei colocar nesse diário? Como eu irei escrever? De que forma eu irei escrever? Como eu irei começar? Mas o grande passo, com nossa jangadinha ali, com nossos bambus, foi iniciar essa escrita, de a gente falar, não, vamos escrever. Desde o início do ano, vim escrevendo, né, o diário de bordo, chegou em tempos de pandemia, e agora? Vamos escrever diário? Dá para se escrever diários na pandemia? Dá, é possível, porque nós estamos escrevendo sobre o nosso fazer docente. Quais são as nossas reflexões? O que eu trago para a minha prática? E ao escrever, aparecem questões inesperadas, surpresas. Quando estamos lá escrevendo, estamos conosco mesmo, revivendo os momentos, refletindo. Muitas vezes a gente fica consciente de coisas das quais o nosso inconsciente antes não sabia. Então, é um momento de nós conosco mesmo, com o outro que está entre nós, que sentamos ali em frente ao nosso caderno, em frente à nossa tela, para começar essas escritas. Nem toda viagem é tranquila. Às vezes temos surpresas bem inesperadas. Tem dias que você, ai não, acho que hoje eu não vou escrever. Amanhã eu escrevo. Aí você para e pensa, não, vou escrever sim. Nos primeiros momentos, essa turbulência de querer escrever tudo que acontece durante o dia, ir lá, bota a caneta e sai tudo. Com o aprofundamento, nós vamos limpando, garimpando o que realmente, de fato, iremos colocar nesses escritos. Como iremos fazer essas reflexões? Porque o nosso desejo maior é ter aquele iate, ter as reflexões em níveis mais profundos. E isso acontece na troca com o outro. E aí que está a nossa parceria, minha, da Idelvone, dos nossos diálogos, das nossas trocas, da nossa escrita dos diários de bordo. Porque é um momento, assim, estranho. É algo que nós nunca havíamos realizado antes. Mas esse percurso, ele é prazeroso. Ele traz incertezas, medos, frustrações. Mas uma certeza, vamos continuar e vamos nos aprofundar. E cada vez aprender mais, aumentar o nosso saber. Igual a prática, né, de velejar. Que para você velejar, você tem que ter saberes necessários. Você tem que saber como funciona uma embarcação, você tem que saber as partes que compõem essa embarcação, você tem que saber cada detalhe, o conhecimento dos ventos, a força, a direção, a posição das velas, o papel de cada um, a combinação. Que nessa prática, como traz, né, o nosso querido Paulo Freire, se confirmam, se modificam, se ampliam esses saberes. É igual na prática da escrita do diário de bordo. Vamos nos apropriando, vamos buscando conhecer, mas para que serve escrever? Para que eu escrevo? Eu vou escrever para um CPLE? Eu vou escrever para quê? Primeiro eu escrevo para mim, registro o meu fazer diariamente. Eu faço a minha escrita diária, a gente pensa, é fácil, né? Você sentar ali e escrever não é fácil. Você ter essa regularidade, você ter um horário específico de sentar, se policiar. Não, agora eu vou escrever. No começo, os horários variavam. Conforme foram se passando os dias, esses horários foram ficando mais próximos, mais específicos. E fomos aumentando, tendo mais conhecimento sobre esse diário de bordo. E vamos trazendo a nossa memória daquilo que nós estamos fazendo, os nossos confrontos, e vamos tendo subsídios para outros documentos, que por meio do resgate do diário de bordo, vamos fazendo os nossos registros reflexivos mensais, as nossas construções nesse período, vamos documentando, historicizando o nosso percurso, e vamos buscando nesse sentido vivido que estamos realizando.
Então, vamos nos aprofundando, vamos nos transformando, ampliando os nossos saberes conforme nós estamos realizando essa escrita e vamos afunilando. O que antes nós tínhamos um mar aí de palavras nos nossos diários, escrevíamos tudo o que acontecia no dia, nós vamos limpando, nós vamos colocando mais essência. E nós estamos seguindo essa viagem alto mar, sem perder a nossa direção, de ter essas reflexões em níveis mais profundos, de ter essa escrita mais aprimorada. Mas nós temos essa certeza onde nós desejamos estarmos chegando. E nesse mar desconhecido da escrita do diário de bordo, nos aventuramos, porque é uma aventura, se jogar, sair da nossa caixinha, de onde estamos acostumados para ir para algo novo, que nós não conhecemos antes, que é desconhecido. Então, isso acaba nos desestruturando um pouco para nós estarmos nos reestruturando nesse movimento. E não seria mais uma documentação a se realizar, a ser feita, não seria algo a mais, mas é algo que complementa o nosso fazer pedagógico, porque ali entra o que nós estamos fazendo. Ali está historicizado o nosso percurso pedagógico. Eu, enquanto professora, o que eu estou realizando, quais são as minhas reflexões, em tempos de pandemia, a cada live ou a cada encontro, quais são as reflexões que eu trago, o que eu levo para a minha prática. Então, esse mar desconhecido que nos aventuramos, a princípio, fomos de jangadinha, como lá no comecinho da nossa imagem, uma jangadinha no meio do mar, perdidas, mas estamos indo. E ao longo desse percurso, nós fomos trocando de embarcações, fomos para um barco melhor, já uma escrita mais estruturada, já um fazer mais apontado. E a cada novo registro, entre as páginas, o essencial, ele vai surgindo. E com uma lupa que nós procuramos, o invisível aos olhos nus. Então, ali nesses nossos registros, ele mostra, ele desvela a nossa concepção, a nossa prática, os nossos saberes, as nossas inquietações, os nossos não saberes, os saberes que precisamos ampliar, buscar mais. Aí, Delvone? Nós, professores e professoras, nesse mar que enfrentamos, depois que nós já saímos da jangadinha, cada porto um novo saber, e vamos nos aprimorando, e vamos galgando o não sabido, aquilo que a gente não tinha conhecimento, é uma busca constante, nós não podemos nos acomodar. Então, precisamos ter disciplina da escrita, precisamos ter consciência de relatar o nosso percurso, e nessa escrita do percurso, na reflexão, transformar em novas ações, né? Refletir sobre o meu fazer e transformar esse fazer. E aí? E nós somos gratas por iniciarmos essa escrita, porque nos amplia. Somos ainda navegadoras iniciantes dessa escrita dos diários de bordo, mas que temos muito a aprender. Mas o primeiro passo nós já realizamos, estamos registrando, estamos escrevendo diariamente sobre nossa prática. Em tempos de pandemia, estamos apontando, estamos dialogando com os nossos pares, além da escrita. Agradecemos por estarmos presentes, por estarmos compartilhando com vocês um pouquinho da nossa prática, do nosso fazer, e deixar uma inspiração para quem ainda não faça, né? Se inspire, se aventure nesse mar, se jogue nessa escrita dos diários de bordo, porque a gente cresce, a gente amplia os nossos saberes, e vamos lá além do registrando o que nós fazemos, porque nós fazemos muita coisa enquanto professoras. Então, só nossa gratidão, as referências. E parar. Obrigada, meninas. Então, gentilmente e de uma forma tão sensível, a Elisete e a Delvone compartilharam conosco, né, a experiência da escrita.
Eu vou chamar na sequência a próxima professora e a gente faz os comentários, as perguntas no final, então fiquem conosco até daqui a pouco, meninas. Convido agora a Bianca Bressan, que é professora de Educação Infantil da Rede Municipal de São Bernardo do Campo e que irá compartilhar o Oi, bom dia. Bom dia. Para mim estava travando aqui, vocês estão me ouvindo? Sim, te escuto bem. Ah, então tá bom. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Está carregando. Conseguem ver? Ainda não. Agora sim, agora carregou. Sim. Sim, pode Bom dia, meu nome é Bianca Bressan de Paula, eu sou professora da Rede de São Bernardo do Campo, assim também como sou professora da Rede Municipal de Santo André. Acabei de finalizar o meu mestrado agora em Educação Infantil pela Faculdade de Educação da USP, 3 dias antes da pandemia começar, então acho que foi o momento oportuno para ter finalizado. O meu mestrado já falava um pouco sobre, não propriamente sobre a questão do diário de bordo, mas em todas as práticas que eu fui relatando no meu mestrado, eu sempre me utilizei daquilo que eu chamava de registros reflexivos, que nada mais é do que o próprio diário de bordo, né? Eu só me utilizava de outra nomenclatura. E aí agora eu vou passar a falar um pouco sobre como foi, né, essa escrita do diário de bordo nesses tempos da pandemia, né? Como eu disse, eu já tinha uma prática de estar realizando, né, registros reflexivos a respeito da minha prática, a respeito das falas das crianças. E aí quando a gente começou nesse percurso da pandemia, o diário de bordo ele se tornou uma maneira da gente também registrar o ensino remoto, né? Como que a gente estava lidando com isso? Então, a princípio, nós começamos esse trabalho remoto com reflexões, né, sobre o fazer docente, principalmente porque na rede de São Bernardo do Campo, a gente não teve um contato imediato com as crianças quando nós ingressamos na pandemia, então nós ficamos por conta desse diário de bordo como suporte para registrar as nossas práticas de estudo, de leitura de textos acadêmicos, literários, de artigos, né, sobre as lives que nós estávamos assistindo sobre uma possível volta às aulas, né, nesse contexto de pandemia, como que nós faríamos isso era uma das discussões que mais permeava, né, os nossos encontros com a equipe gestora e com as professoras, sem a gente poder se tocar, sem a gente poder fazer tudo que a gente fazia, né, com todas essas restrições, e como a gente não deixar de dar o afeto para as crianças, né, e de garantir que isso acontecesse num possível retorno, dessa maneira, usando máscaras, sem que elas pudessem ver a nossa boca gesticulando, somente através do olhar, né? Então, acho que essa questão era uma das que mais nos preocupava e que mais permeou as nossas discussões, os nossos encontros online. E aí, diante disso, né, eu trago aí um exemplo, né, de como foi o meu registro, como tem sido, né, o meu registro reflexivo, o meu diário de bordo nesse momento da pandemia. Então, a gente tem feito essa tabela, colocando os dias da semana, onde eu vou colocando todas as ações que eu vou desencadeando, né? Então, assim, leituras das redes que são enviadas pela Secretaria de Educação, as atividades de HTPC, que são os nossos horários de estudo coletivo, né, com o grupo todo, as propostas de leituras, né? Por exemplo, eu me debrucei sobre a leitura de uma dissertação de mestrado de um autor que se chama Gandhi Piorsky, que ele fala muito sobre essa questão do contato com a natureza, e aí eu me questionei muito nesse sentido, e como fazer tudo isso, né,
como fazer todas as questões que ele traz, né, sobre esse contato com a natureza em tempos de pandemia, se nós estamos presos dentro de casa. E aí todas essas leituras, essas conversas, elas vão trazendo aquilo que o Cristiano e a Ana Lúcia Borges já apontaram, né, na fala da professora Maria Carmen Barbosa, e também sobre o livro que eles acabaram de colocar propaganda para nós, né, de Saberes e Sabores, e o meu registro reflexivo dessa página fala exatamente disso. Ele fala desses momentos de rememorar, né, alguns momentos que eu tive com essas professoras, né, dessa escola na qual eu já atuo há 7 anos, onde nós fizemos momentos de comer, de compartilhar questões pedagógicas, né, e tudo isso, como isso vai trazendo, né, conhecimentos, esses saberes e sabores, eles vão se constituindo de uma maneira muito mais delicada e muito mais sublime quando a gente traz essa questão da comida, e isso não acontece somente para nós, professores, né, e equipe gestora, mas também quando a gente se propõe a fazer isso com as crianças, né, e aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um pouco disso. Aqui é um outro exemplo de registro reflexivo, né, então assim, além da tabela, como eu mostrei no registro anterior, eu trago sempre no final um registro a respeito de tudo isso que eu escrevi, que foram as ações da tabela. E aí aqui também tem algumas das ações que eu fui desenvolvendo, acho que vale ressaltar dessa página, as ações com relação ao fazer que nós estávamos fazendo, proposto pela nossa coordenadora pedagógica, a Camila, de trazer alguns elementos artísticos, né? Então, ela sempre trazia uma nutrição diferente, começou a trazer músicos para que nós ouvíssemos, e isso tudo vai nos alimentando, né? Assim como a comida, assim como os saberes, como os estudos, nós somos seres humanos e somos compostos disso, né? Não somos apenas uma máquina que reproduz, então a gente precisa partilhar de todas essas coisas que nos tocam. E aí, em setembro, né, depois de tantas discussões e desse percurso formativo, nós começamos a ter um percurso que foi orientado pela Secretaria de Educação, no sentido de que a gente precisava ter mais contato com as crianças, porque nós iniciamos com o blog na escola na qual eu atuo, e aí as professoras quase viraram youtubers, né? Começaram a gravar vídeos para esse blog semanalmente, com sugestões de atividades, de experiências, de brincadeiras, de culinárias. Então, cada semana a gente ia gravando coisas diferentes. E a partir dessas gravações, nós começamos a ver que não estava sendo suficiente, porque o retorno que a gente tinha do blog era muito baixo. Então, até pela Secretaria de Educação ter dado essa orientação, nós resolvemos, enquanto grupo, criarmos os grupos de WhatsApp ou listas de transmissão. No meu caso, eu criei grupo de WhatsApp, eu achei que ficava melhor para mim, com os pais da minha turma, e as chamadas de vídeo e interações pelo Meet. Nós começamos na minha turma com as chamadas em uma vez por semana, e aí, depois de 2 semanas, eu percebi que tinha uma demanda baixa, e aí eu ofertei aos pais, né, fiz uma pesquisa com eles individualmente, para saber se a gente poderia fazer mais chamadas de vídeo, ao invés de uma só por semana, fazer uma em horário noturno, né, para ver se conseguia contemplar mais famílias. Hoje eu percebo que, assim, a gente consegue até contemplar alguns que não conseguiriam, mas mesmo assim a demanda ainda não é tão grande, né? Comecei com 10 crianças, 8 nas primeiras chamadas, e agora geralmente eu tenho 4, 5 crianças em cada chamada. Mas a gente sempre acaba tendo contato, a gente sempre vai incentivando pelo grupo de WhatsApp, eu vou mandando áudios, vou mandando mensagens para as crianças de agradecimento de quem participou, convidando quem nunca entrou a entrar, né? Faço os convitinhos também, né? Do planejamento, das chamadas de vídeo, e tenho feito um portfólio digital por uma plataforma que se chama Padlet, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, onde dá para colocar as fotos, eu coloco algumas mensagens de como foi ter feito as interações, então tem sido bem gratificante, apesar da demanda baixa de crianças. Aqui também é um outro modelo de registro reflexivo, quando começou a ter essas chamadas de vídeo, né? Então, aí dá para a gente perceber que muda um pouco a característica desse registro, porque aí eu começo a trazer um pouquinho das falas com as famílias via WhatsApp, até tem os emojis aí que vocês podem visualizar, e também começa a ter um registro mais específico de como tem sido as videochamadas com as crianças, no sentido de sempre pensar, né, que
eu até brinco que quando a gente estava fazendo os vídeos, eu até comentei com a Camila, que é minha CP, estou sem criatividade, não sei mais o que fazer de vídeo para as crianças, porque o que nos alimenta é o contato com as crianças, e quando a gente começa a ter esse contato com elas, as coisas vão ficando muito mais fluidas, né? E elas vão dando opiniões a respeito daquilo que elas querem fazer, e isso vai contribuindo para o processo e para que a gente também tenha criatividade e ações que vão situando isso. Então, aqui esse registro, né, vai colocando um pouco das falas das crianças, do que elas acharam, do que elas têm feito, se elas gostaram das experiências que eu estou propondo, que outras experiências ou que outras brincadeiras elas querem fazer, e aí, a partir disso, eu fui remodelando a minha prática. Aqui tem alguns modelos de convite, né? E eu vou mostrar um pouquinho, vai dar para vocês verem melhor agora pelo Padlet. Aliás, eu vou deixar para mostrar o Padlet no final para eu não ter que cortar a apresentação, tá? Mas assim, esses convites e vários outros também estão no Padlet. Comecei com convites com foto das próprias crianças do início do ano e fotos minhas, e depois eu fiz esse avatar, né? A gente vai, como eu disse, vai virando youtuber e vai se especializando um pouco nas coisas. E aí comecei a criar colocar esse avatar de acordo com a proposta que a gente fosse fazer. Então, por exemplo, aqui a gente ia fazer uma caça ao tesouro, então tem o meu avatar com uma lupa. Aí a gente fez a massinha caseira, então eu pus uma imagem de fazendo uma receita. Aqui tem a ginástica dos bichinhos, e aí a gente construiu um esqueleto a partir de uma fala de uma criança que queria fazer uma festa de Halloween pelo Meet. E aí depois ela disse, a gente podia estudar um pouco sobre o esqueleto, sobre a caveira. Aí a gente fez a dança da caveira, construiu o esqueleto, e aí a gente foi dando prosseguimento de acordo com o que eles iam querendo também. Aqui é uma foto, né, do portfólio, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas aí vai dar para vocês verem melhor quando eu projetar o portfólio, de algumas ações e fotos, né, retorno das crianças diante das ações que a gente foi desenvolvendo com elas. E por último, eu queria salientar, né, nós estamos agora na Prefeitura de São Bernardo num movimento de relatório, né, de confecção dos relatórios de aprendizagem das crianças, e aí o quanto esse diário de bordo, né, abrir todas as janelinhas do meu diário de bordo tem contribuído para fazer esse relatório, né? O que está grifado em vermelho, eu consegui pegar de cada encontro que cada criança participou, o que teve de significativo, qual fala ela teve, né? Então, eu fui colocando aí os dias no relatório de cada coisa que as crianças foram fazendo. E na parte azul são algumas falas das crianças, né? E aí, no relatório dessa criança que eu chamei de F, eu queria ler só essa fala para que vocês visualizassem como é que eles vão participando e vão se colocando, né? É muito incrível, e aí a gente vai repensando a respeito da fala deles e vai pensando outras possibilidades que a gente ainda não havia pensado. Ele disse assim, né, sobre fazer o esqueleto com cotonetes que eu havia sugerido. Pro, olha o tanto de cotonete que você está gastando. O cotonete é muito caro. Você está gastando um cotonete lascado. Vou fazer o meu com palitos de fósforo, que é mais barato. E aí, no próximo slide, é o mesmo relatório dessa mesma criança, e aí com outras falas. E aí ele enfatiza de novo. Tá vendo, Pro? É muito osso para gastar tanto cotonete. Aqui são as minhas referências bibliográficas. E agora eu vou parar de projetar esse compartilhamento para poder compartilhar rapidinho com vocês o Padlet, tá bom? Só um minutinho. Parou, né, o compartilhamento? Parou. Tem 2 minutinhos, tá? Tá. Estão conseguindo visualizar? Ainda não. E agora? Tá carregando aqui para mim também. Conseguem visualizar? Ainda não. Não? Ele deu erro. Deixa eu tentar mais uma vez aqui.
Tá compartilhando agora? Isso, então. E aí eu achei muito interessante, uma professora da escola na qual eu trabalho, né, disse que existia essa possibilidade, e aí eu comecei a fuçar, e aí a gente consegue colocar as fotos das crianças, né, essas primeiras fotos eles fazendo a patrulha da dengue, e aí também tem algumas fotos que eu mesma ou outra professora foi tirando para mim da tela do notebook, enquanto a videochamada ia acontecendo, né, e aí o retorno que as crianças vão dando, né, então a gente fez várias coisas, fizemos a casinha pensando na música do Vinícius de Moraes, e aí eles construíram uma casa engraçada do jeito deles. Tem crianças que já estão lendo, né? Porque eu estou com uma turma de 5 anos, aí mandam vídeos para mim fazendo leitura de histórias. Tem aí uma história que eu contei com fantoches para as crianças. Tem o dia que nós fizemos brigadeiro ao vivo e as crianças fizeram junto comigo e mandaram as imagens dela fazendo brigadeiro, né? A Pro também fez o brigadeiro, tem o dia da ginástica dos bichinhos, tem o dia que nós fizemos a massinha caseira e as crianças fizeram a massinha e fizeram também fantoches com a massinha caseira. Tem muitas experiências, né? Inclusive tem uma que eu vou mostrar para vocês no meus, acho que 15 segundos que faltam, mas ela não vai levar mais do que isso, só para vocês visualizarem que é a experiência do bicarbonato de sódio com vinagre, para tentar encher uma bexiga presa numa garrafa. Aqui também tem a bolinha de sabão que a gente fez com canudinho. Tem vídeos das crianças, né, fazendo as coisas, elas vão me mandando. Tem um de tintas das águas coloridas que eles também fizeram, muito legal. Mas só para vocês terem uma ideia, aí cantando musiquinhas com fantoches de EVA. Esse é das águas coloridas, que tem essa menininha com a tinta, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como funcionou esse portfólio. Vou parar de compartilhar agora. E acho que deve me restar uns 15 segundos, mais ou menos. Já encerrou, na verdade, Bianca. É só a experiência da bexiga, ela já está pronta, né? Que aí eu falei para a criança sobre o dióxido de carbono que se forma. Então, aqui está cheio de bicarbonato de sódio dentro da bexiga, e quando a gente vira, a bexiga enche quando ela se mistura com vinagre, igual quando a gente vê as bolinhas do refrigerante. Então, foi uma das experiências que nós fizemos. E eles ficaram encantados. Queria mostrar outras coisas, mas acho que o tempo é curto. Se no final der tempo, eu tenho uma história aqui para contar que deve levar uns 3 minutos, se der tempo. Vocês puderem deixar, tá bom? Obrigada. Obrigada, Bianca, pelo compartilhamento de tantas experiências enriquecedoras, né, nesse período de ensino remoto. E para dar sequência, eu convido a Bruna Pereira Matos. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Que é professora na ausência e presença de interlocução. Então, muito bem-vinda, Bruna. Será um prazer te ouvir. 15 minutinhos, tá bom? Tá, joia. Vou projetar aqui para vocês. Vocês me avisam aí se tá tudo certo. Estão vendo? Ainda não. Agora foi? Agora foi. Ah, então tá bom. Vamos lá. Bom dia a todos os colegas que estão acompanhando aí do outro lado no YouTube. Meu nome é Bruna, eu sou professora da Rede Pública de São Paulo. Eu vou até colocar meu cronômetro aqui para funcionar, para a gente não se perder no tempo, né? E... Ixi, interrompeu a projeção? Parece que saiu. Tenta carregar de novo. Ixi, acho que ele caiu aqui para mim. Que estranho. Vou abrir de novo. Peraí. Tecnologia assim, né? Sempre dá umas emoções. É uma surpresa. Uma surpresa atrás da outra. Eu vou projetar aqui, que agora eu acho que ele está indo. Ele encerrou
o PowerPoint, não sei por quê. Agora que está abrindo. Vocês estão vendo? Ainda não, acho que está carregando. Acho que agora vai. Ele foi encerrado de forma brusca. Agora acho que vai. Estão vendo? Agora sim. Deu certo. Beleza. Bom, eu sou professora, como eu estava falando, eu sou professora da Rede Pública de São Paulo desde o ano de 2011, atuo na educação infantil, e eu cheguei aqui, né, no colóquio, a convite da minha ex-coordenadora, uma ex-parceira, né, eu enquanto professora na escola onde ela atuava, né, e foi com ela que eu conheci o Diário de Bordo, né, que é a coordenadora Rúbia. Então, gentilmente, ela me convidou para participar desse momento, para contar para vocês, partilhar junto com vocês como que foi essa experiência da escrita, né, da construção da escrita reflexiva docente na ausência e presença da interlocução com a coordenação pedagógica, né? Então, para quem está acompanhando, né, acompanhou também um pouquinho da fala da professora Maria Carmen no começo, né, onde ela frisou que a interlocução ela é algo muito importante nesse processo, né? E como que foi esse processo para mim, né? E para vocês entenderem como que funciona, né, essa apropriação do diário de bordo na vida do professor, eu convido vocês a apreciarem junto comigo uma canção que é muito especial para mim, que é a música Caçador de Mim, do Milton Nascimento. Toda a poesia que ela traz, toda a poética que essa música traz, ela conversou muito comigo durante esse tempo em que eu estava me apropriando da escrita reflexiva, né? Então, como que essa música Caçador de Mim e o Diário de Bordo, né, podem nos fazer entender esse contexto do docente que escreve sobre a sua prática, né? Ao escutar canções mais poéticas, né, é comum estabelecermos conexões apenas com as nossas dores e alegrias pessoais. A gente costuma trazer só isso para o nosso contexto pessoal, mas o que pouco fazemos é escutar as nossas inquietações profissionais, né? Somos habituados a não relacionarmos o nosso saber docente com as diversas manifestações culturais, as artes, a música, a literatura, e é um risco que a gente corre, né, e que pode empobrecer as nossas reflexões sobre o nosso fazer. E o diário de bordo, ele também é esse instrumento, porque ele nos convida a ir além da objetividade do que a gente está habituado, né? Então, quando a gente pensa em registro, né, quem já está aí na caminhada docente há muito tempo, né, a gente se pega, assim, fazendo esses registros mais objetivos, mais descritivos, e não dá muito valor para aquilo que nos coloca em conflito, né, para aquilo que faz a gente pensar, ir além daquilo que está sendo proposto, né, pensar mesmo fora da caixinha. Então, para isso, fiz uma apresentação bem breve sobre a relação da escrita reflexiva e da canção, que é o Caçador de Mim, do Milton Nascimento. Eu, como boa filha e neta de mineiros, né, embora o Milton Nascimento não seja mineiro, mas tenha Minas no seu coração, essa música ela é muito especial e ela traz um pouquinho disso. A composição é do Sérgio Magrão e do Luiz Carlos Sá, interpretada pelo Milton. E eu fiz essa edição de imagens, né? É importante a gente entender que o Diário de Bordo ele nos convida também para a gente ser esses curadores, né, das nossas referências teóricas e culturais. Então, para quem não conhece essa música, ela é uma música bem conhecida, né? Fica aí também o convite para que vocês apreciem essa canção, né? E para quem conhece, eu peço que vocês resgatem aí a melodia na memória, porque infelizmente por questões de direitos autorais eu não vou poder reproduzir a música, mas eu vou recitar a música junto com vocês, tá bom? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz,
Eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. Eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais. Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. E pensando nesse conflito, né, que o começo da música traz pra gente, né? Doce ou atroz, manso ou feroz. Nós somos isso. Nós não somos esse conflito só na vida pessoal. A gente também é esse conflito no nosso fazer docente, na nossa prática docente, né? E foi nesse conflito que a gente se descobre como que é que se torna escritora de diário de bordo. Antes da gente entender como que é escrever diário de bordo com a interlocução de um coordenador pedagógico, é muito importante a gente entender como que se torna um escritor de diário de bordo, né? Então, esse percurso, o início desse percurso, ele pode ser conflituoso, ele vai trazer todas essas dificuldades que a gente encontra. Eu me recordo que no começo da escrita do meu diário, né, quando eu fiz o diário de bordo pela primeira vez, eu me senti a pior professora do mundo. Né, eu comecei a encontrar ali inconsistências metodológicas, inconsistências teóricas que me fizeram pensar que eu era uma professora ruim, que eu era uma professora mal formada, que eu não seria uma boa professora. E nesse percurso, você vai começando a negar esses conflitos, você não quer lidar com essas dores. Né? Então, você começa a dar algumas desculpas, né, para fazer o diário. A falta de tempo é a clássica, é a mais famosa delas, é a falta de tempo. Ai, hoje não deu. Ai, como que eu vou fazer? Né? Por quê? Porque também tem o conflito, também tem o desafio da escrita e de se revelar através das palavras. A gente advém desse contexto de uma educação que não fez a gente escrever de forma criativa. Nós não fomos ensinados, né? Não aprendemos a encontrar na escrita um recurso para poder se conhecer enquanto educador, né? E se a gente não tem, por exemplo, a interlocução, que é tão necessária, como parceira nesse processo de reflexão, se não há um compromisso ético entre você que escreve e o seu interlocutor que te lê, se não há esse compromisso ético para que você avance, sim, nas questões do fazer docente, nas intervenções com as crianças, nas escolhas que a gente faz no dia a dia com as crianças, não faz sentido, né? Você não vai conseguir se abrir naquela escrita. Né? Por isso que o diário de bordo exige um amadurecimento profissional diante dos conflitos. Não tem como a gente assumir o diário de bordo como prática de registro se a gente não está disposto a lidar com as próprias dores. Preso a canções que nunca tiveram fim. Então, esse é mais um trecho da música do Milton, que também dialoga com um dos princípios do diário de bordo, que é o que motiva o aprofundamento dos estudos sobre o diário de bordo, né? A interlocução, como nós já sabemos, ela é algo essencial, pois ela vivencia, o coordenador, né, o interlocutor, no caso, ele está vivenciando aquela experiência fora do processo. Né? Quando o professor faz aquela reflexão, quando o professor vivencia aquele momento, aquele conflito, o coordenador está fora do processo, porém ele reflete junto com o docente. Ele eleva, junto com o professor, a capacidade de reflexão sobre aquela questão. Né? Então, aquilo que antes era um problema, né, que era a escrita, que era o diário, que era a falta de tempo, hoje se torna um instrumento de superação de ações que podem não dialogar com as referências. Então, você passa a olhar para as nossas inconsistências de forma mais madura, querendo, sim, solucionar aquele conflito, né? Abre-se, portanto, a possibilidade de diálogo e de reflexões para quem faz a interlocução, né? E o CP compreende as necessidades e se torna um parceiro ativo desse processo, né? Por meio das reflexões, o discurso passa a ser absorvido e materializado na prática, de tal modo que a gente não suporta mais essa dicotomia entre teoria e prática, né? Então, assim, o que acontece? A gente vai entendendo essas inconsistências que a gente vai adquirindo ao longo da carreira, né, por conta do desconhecimento, né, e essas trocas, elas são tão valiosas
a ponto de, quando a gente percebe isso na nossa escrita, a gente começa a se questionar, por que eu estou dizendo uma coisa e estou fazendo outra, né? Nós não suportamos mais essa diferença, nós não suportamos mais essa cisão, essa ruptura, né? Então, por isso que o diário de bordo, ele também convida para essa autonomia docente, eleva a qualidade das escolhas dos professores perante os desafios, né, que o cotidiano da escola nos implica, né? A escola, ela é por si só o ambiente do conflito, tem que existir, porque senão não há avanços, né? E nesse percurso a gente vai ouvindo muitas canções, né? A gente vai ouvindo muitas pessoas falando várias coisas. Qual que é a diferença entre opinião de educação e teoria sobre educação? Então a gente começa a ser mais criterioso, a gente não passa a ouvir qualquer coisa, né? E aceitar aquilo como verdade. A gente passa a questionar, aprendendo a fazer as nossas escolhas com mais tranquilidade e segurança. Vou me encontrar longe do meu lugar, né? Mais um trecho da música do Milton, que também dialoga com o princípio do diário de bordo, né? Quais os desafios encontrados no percurso quando não temos um interlocutor? Então, muito bem, Bruna, que maravilha. Estou vendo aí que a construção do diário de bordo para você foi bem interessante, teve conflito lá no começo, você caminhou junto com a sua CP, junto com o seu interlocutor nesse processo, teve alguns avanços bem bacanas, mas e o que acontece? Já que na minha escola o meu CP não faz isso e eu não tenho ninguém para fazer essa interlocução. Foi o que aconteceu comigo. Todo professor sabe, né? Em algum momento da vida ele é obrigado a sair dessa escola por questões de remoção. E aí eu fui para uma escola onde não havia, né, a interlocução com o diário de bordo, não tinha a prática do diário de bordo, né? Então, qual que é a primeira sensação quando você sai de um contexto onde tem o diário de bordo e vai para um que não tem? A sensação de estar órfão do processo de interlocução, né? Mas as inquietações e as reflexões continuam a existir. O exercício de você olhar para a sua prática, escrever sobre aquilo e se inquietar com aquilo, continua a existir, porque você adquiriu, você construiu esse olhar para a sua prática. E o interessante da interlocução é justamente esse distanciamento da prática, né? Quando você tem um interlocutor que está fora do processo e que dialoga com você, essa é a parte interessante, né? E o que podemos fazer, então, se a gente não tem interlocutor? E aí foi o que aconteceu comigo no processo desse ano de 2020, quando eu tive a oportunidade de avançar nos estudos. Porque o que acontece? Você não se sustenta. Quando você aprende algo que te motiva a continuar os estudos, você não se contenta com um não. Você não se contenta com uma prática rasa, você quer aprofundar. Então, esse ano eu tive a oportunidade de aprofundar os meus estudos sobre o diário de bordo e comecei a construir essa prática de encontrar um parceiro potente para ser o meu interlocutor. Ou eu ser a minha própria interlocutora, né? Então, eu estou construindo essa experiência de procurar parceiros potentes e de ser a minha própria interlocutora dos diários de bordo, das minhas escritas, né? E por fim, né, eu, caçador de mim. Como foi me descobrir interlocutora do meu diário de bordo, né? A gente pode ser pego, como é uma novidade, como é uma dificuldade nova. O diário de bordo, ele tem essa característica. Cada vez que a gente vai avançando nesses estudos, nós vamos encontrando novas dificuldades. O importante é a gente não parar. Então, a gente pode ser pego lá pelas dificuldades iniciais quando a gente começa a escrever. A falta de tempo, não vai dar certo, vai dar trabalho, eu não vou conseguir. Então, o que acontece, né? Se você não tem esse princípio, esse engajamento de tal modo construído em você, dificilmente a gente vai avançar para o próximo nível. Então, o princípio e o engajamento, eles devem ser suficientes para derrubar qualquer barreira na escrita, sem esse interlocutor, que é o CP, no caso, né? Aí você tá se reportando a um parceiro potente, ou a você mesmo, né? Escrever é só o começo, é preciso compreender de forma aprofundada o conceito de diário de bordo, tempo e distanciamento entre escrita e devolutiva são necessários, então se você for escolher ser o seu próprio interlocutor, você vai ter que ter um tempo maior entre a sua escrita e a devolutiva que você vai tecer para você mesmo, né? Um mês,
né, de escrita, você chega lá no final do mês, você vai revisitar o que você escreveu e você vai tecer a devolutiva sobre você, sobre o que você apontou, o que você apresentou, né? No caso de interlocução com parceria, é muito bom que a gente também tenha critério, né? Você não vai convidar um parceiro para ser o seu interlocutor se ele não for potente, se você não confiar nele, se ele não confiar em você. Tem que ter um compromisso ético, entendeu? Que quer a mesma coisa. E nós estamos colhendo, eu estou tendo a oportunidade de colher bons frutos com essa escrita, né? De receber escritas dessa parceira que eu escolhi, e inclusive de contagiar, inclusive, a própria coordenação da escola em que eu atuo. Né? Nós estamos começando esses estudos. Tem acontecido um processo muito interessante na minha escola, onde os professores estão se contagiando e se interessando por essa forma de registro, né? E é isso. Eu estou deixando aí para vocês uma foto do meu segundo diário de bordo, né? Ele é muito marcante para mim porque ele representa o momento onde eu me descobri escritora, onde eu poderia ser escritora de diários, né? Deixo para vocês também, além da tese do professor Cristiano, que é uma tese muito interessante, que foi nessa época que eu tive também o contato com a tese dele sobre o diário de bordo, é muito interessante, vale muito a pena ler. E também essa referência também, que foi uma grande parceira para mim, que é Documentação Pedagógica, Teoria e Prática, organizado pelas professoras Sueli Amaral, Maria Carmen Silveira Barbosa e a Ana Lúcia Goulart Faria. Tem uma frase também que me acompanha muito, que me ajudou também a entender como que é esse processo de ser escritora, do Graciliano Ramos. Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem o seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho. Torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam anil, ensaboam e torcem 1, 2 vezes. Depois enxagam, dão mais uma molhada e agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar uma só gota. Somente depois de ter feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Graciliano Ramos. Muito obrigada. Obrigada, que querida, gente. Bruna, que sensível, madura, inspiradora essa fala. Muito gentil você vir compartilhar essa intensidade, esse brilho dos olhos, a gente percebe que é distância. Um prazer te ouvir. Eu acho que a gente pode voltar as meninas para cá, né? Tem algumas considerações para fazer. Agradecer primeiramente a todas por compartilharem as suas experiências. Eu sei que o tempo é curto, a gente tem muita coisa para falar e muita coisa legal para falar, né? O trabalho maravilhoso que vocês têm realizado com as crianças, isso é muito inspirador, é algo que realmente a gente precisa de espaços como este para trazer elementos reflexivos das trajetórias de quem está lá no dia a dia com as crianças, né? Enfrentando tantos desafios. A Elisete e Delvone, que apresentaram de um modo tão sensível, e chego a dizer poético, essa experiência, né, de se iniciar como escritora, iniciar os registros, de dar um início de processo de escrita que traz à tona várias perspectivas e confrontos que precisam ser mesmo postos, né, em questão e que desafiam a cada nós, não só como profissional, mas como pessoa, a superar, a continuar e a perceber as belezas que é essa escrita e como isso faz diferença na nossa docência, né? A Bianca, que trouxe uma perspectiva super reflexiva sobre essa prática de registro, de uma forma mais amadurecida, de alguém que já tem essa prática de fazer o registro e de ressignificar essa escrita no contexto de pandemia, onde a gente teve uma quantidade significativa de trabalho, né? Além de ter que registrar, a gente teve que aprender a ser professor à distância, né? E, enfim, a gente tem uma essência aí do fazer docente que
pediu para a gente ressignificar cada dia, né, nesse ensino remoto, e a Bianca trouxe vários exemplos de como ela aí se desdobrou, né, com a criançada para fazer uma prática sensível que a educação infantil espera, né, de acordo com as especificidades, com as linguagens das crianças. Então, obrigada, Bianca, pela sua querida e gentil exposição, né, com tantos exemplos. E a Bruna, que de uma forma, assim, inspiradora, né, a gente sente que ela se jogou mesmo na escrita, que ela pegou isso para ela e traz esse como ser e o fazer docente a partir do registro, mostrando os conflitos, como que ela superou os dilemas, essas transições, né, de ir para um lugar, ir para o outro, como que eu começo agora num lugar que não tem uma cultura da escrita, mas eu já tenho essa cultura dentro de mim, então eu preciso me estruturar aqui, eu preciso compartilhar isso com os meus pares, mas se os meus pares me ajudam, eu não vou deixar de caminhar. Então a gente vê que é um contínuo esforço, né, meninas? Ser professor de educação infantil é um desafio, e que lindo ver que vocês encaram esse desafio de formas tão distintas, mas que empoderam, fortalecem e trazem grandes contribuições para a nossa área. Então, queria parabenizar a todas pela essa apresentação, por essa manhã gostosa de conversas. Eu vi que várias pessoas aqui, colegas de trabalho, né, pessoas diversas estão aqui apoiando as meninas. Um abraço para todo mundo aí das instituições educativas que acompanharam a gente. E eu tenho algumas perguntas para vocês. Como a gente tem um tempinho ainda, eu pensei que cada uma pudesse usar uns 5 minutinhos para responder, para a gente ter tempo, né, da Bianca fazer a leitura no final. O pessoal pediu aqui para ela fechar com essa leitura, que é da história. Então, eu vou fazer uma questão para cada uma, vocês respondem 5 minutinhos, aí eu dou os recadinhos e a Bianca faz a leitura. Pode ser assim? Então, eu queria começar pela Elisete, pela Idelvone. O que eu senti muito da fala de vocês foi essas dificuldades iniciais. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês percebem hoje, nesse processo de início de escrita, a importância desse processo e como isso tem transformado a prática docente de cada uma. Então, se puderem abrir o microfone e responder, aí eu acho que eu já faço as perguntas todas, enquanto isso as meninas vão pensando, né? Para Bianca, eu gostaria de perguntar quais as dificuldades que você identificou em relação à escrita durante o ensino remoto do presencial. O que mudou fazer o registro num período que já exigia mais, e a gente está aqui batendo na tecla do tempo, né? Que gerenciar e organizar esse tempo já foi algo super difícil numa pandemia que exigiu muito de nós. Então, como que você superou tudo isso? Como que você lidou com essa escrita? E para a Bruna, eu queria que ela contasse um pouco o que motivou ela a iniciar os registros, né? Como que essa motivação, que aí extrapola, né, o contato virtual, esse entusiasmo que ela tem com o registro, como isso fez diferença. Então, o que te motivou a iniciar, a continuar fazendo, e que recado você daria para quem ainda não faz, enfim, que trouxesse um pouco dessas reflexões. Então, meninas, 5 minutinhos para cada uma de vocês responderem, e depois a gente faz um fechamentozinho. Por gentileza, Elisete e Idelvone. Bem, sou professora tem pouco tempo, entrei em 2017, e durante esse período estou sempre como módulo, né? Então, eu já tinha ouvido falar do diário de bordo e tal, mas nunca foi cobrado, porque não era obrigatório. Só que a partir desse ano é obrigatório na rede de São Paulo. E como fazer esse diário de bordo, você estando na pandemia, né? Todo o ensinamento, tudo à distância, e nós precisamos daquele calor humano para a sensação que nós tínhamos, que no calor humano você aprende mais, né? Então, agora nós aprendemos com uma tela fria aqui na nossa frente, né? Mas, assim, a partir do momento que eu comecei a escrever, né, eu vou contar pela minha experiência, eu falei, o que eu coloco aqui? Como é que eu faço? Aí falo diário. Lembra do diário de quando você fazia? Você coloca lá, querido diário e tal. Não cabe numa escola isso, né? Então, você começa descrevendo realmente o que você fez. Parece até
uma listinha de compra, né? Só que eu achei muito pouco, fui buscando mais, cheguei ao GECO, no curso do Cristiano. Hoje, eu já tenho ferramentas, não tenho mais a jangadinha, tá? Né? Então, eu já tenho ferramentas para escrever melhor, não é o que eu quero ainda, né? Mas para escrever melhor e ter um norte para seguir, né? Já sei que eu preciso dos autores para me basear na minha escrita. Eu sei que o diário de bordo hoje já não é mais para ficar contando o que acontece com as crianças, e sim o meu percurso como professor. E como professor pesquisador, eu preciso escrever, refletir, pesquisar e transformar as minhas ações, né? Quer falar um pouco, Li? Complementando, né, a fala da Idelvone. Este ano de 2020, né, eu peguei o ano assim, não, este vai ser o ano para a escrita dos diários de bordo. Então, logo no início do ano, eu busquei algumas referências, né, relacionadas à escrita dos diários de bordo, para começar a iniciar essa prática. Aí, logo no começo do ano também, eu pedi para a CP um caderno, que eu falei, não, eu quero escrever, vou me aventurar nessa escrita e me aprofundar, porque nós temos aí a portaria que fala, estamos nesse período de transição para quem ainda não escrevia o diário de bordo, porque apesar dos registros reflexivos, ter isso mais de uma forma sistematizada, como na escrita. Logo no início do ano, não era diariamente, era semanalmente. Então, foi um processo, né? Então, a princípio, eu comecei a escrever durante um período de uma semana, só que nesse período de uma semana, davam-se umas 3, 4 páginas, então ficava muita coisa, eu relatava diariamente, mas em uma semana. Aí eu fui diminuindo, escrevendo em períodos mais curtos. E fui lendo e compartilhando com algumas parceiras, né? Que a gente sempre tem um paro mais avançado, nós estamos ali dialogando e buscando essas reflexões mais profundas. Em tempos de pandemia, né? A princípio eu dei uma parada e falei, e agora, né? Continuo, não continuo, o que eu faço, o que eu não faço? Porque antes vinha o essencial ali, o centro, o fazer pedagógico, mas as crianças apareciam. Então, você observava o protagonismo, tanto docente quanto infantil. Haviam falas das crianças, tinha um processo, trocas entre parceiros, que eu conversava muito com as minhas amigas da unidade. Então, isso ia aparecendo. Mas e agora, em tempos de pandemia, né? O que eu vou estar registrando ali? E, com essas inquietações, essa busca, fui atrás de mais referência e de mais fortalecimento, porque é como se a gente fizesse uma leitura em camadas, né? Faço aquela primeira leitura, preciso mais aprofundamento, vou buscar mais, para conseguir entender melhor, de fato, o que era essa escrita. Chegando, né, em uma das formações sobre os diários de bordo no GECOL, você desestrutura um pouco, assim, o que eu escrevia não era exatamente o que era para eu escrever, mas estava além de aprendizagem e é um processo, porque tudo é um processo. Então, a gente tem que ter o início. Então, o início foi daquela forma, agora estamos em uma outra camada de escrita do diário de bordo. E é possível você fazer diário de bordo em tempos de pandemia. Comecei a trazer diariamente essa escrita e sistematizar. Então, fui ampliando esse fazer e esses conhecimentos. Então, fui entrando em outros saberes que antes eu não tinha lá no início do ano. E hoje em dia eu tenho isso mais sistematizado da escrita, trago autores que dialogam com aquilo que eu estou fazendo e com a minha prática. Então, aparece muito essa conversa nessa escrita. E eu troco com os meus pares avançarem. Então, em tempos, assim, que nem a Bruna trouxe a questão das devolutivas, né? Então, às vezes, eu mesmo faço a devolutiva do meu registro. Distancio um tempo, espero, aí eu faço uma leitura e penso, o que eu faria de devolutiva para mim mesma? Vendo um outro papel, não agora como professora escritora, mas sim como interlocutor que está fazendo análise. Tive trocas com algumas colegas em relação assim, de eu mandar o material para elas estarem olhando, mas ainda assim, precisamos sim de parceiros que fazem aquela cutucada, né? Aquelas provocações, tá? Mas e aí? O que está faltando? Como você pode se aprofundar nisso?
Mas, em contrapartida, pelos registros que a gente vai se constituindo com o outro, pelas falas, nossa, ao ler os seus registros, eu pensei na minha prática, enquanto CP, em algumas ações, em algumas formações. Então, assim, é um material rico de troca que você para e pensa, nossa, mas eu escrevi dessa forma que a outra pessoa que leu pensou que pode mudar a sua prática, transformar. Exatamente, Beth. É muita coisa, né, para a gente pensar e refletir. E, assim, a gente poderia passar uma manhã aqui compartilhando e contribuindo com essas experiências que são vastas, né? Agradeço vocês duas. Assim, como o tempo é curto, eu preciso ouvir as outras meninas, então vou pedir gentilmente que a Bianca responda também a questão e, na sequência, a Bruna. Bom, só para retomar a questão, né, se eu entendi direito, você perguntou sobre quais as dificuldades que eu encontrei nesse fazer de registro docente no ensino remoto, né, do diário de bordo no ensino remoto, e o que diferia do presencial, certo? É isso. Então, na verdade, são várias vertentes, né, que eu passei a pensar e eu passei a escrever também nos meus registros e nesse diário de bordo, durante esse período da pandemia, porque, por um lado, foi mais fácil estar em casa e ter mais tempo de registro, de estudo, de dedicação a essa questão que a gente muitas vezes não tinha tempo enquanto estava no presencial, ainda mais para mim, que tenho uma carga horária, uma jornada de trabalho grande, porque eu trabalho em 2 prefeituras, então, assim, eu tenho 30 horas de manhã e 30 horas à tarde, são 60 horas por semana, né? Então, assim, como que a gente consegue lidar com isso e ainda fazer o registro, fazer o diário de bordo, estar com as crianças, chegar em casa e ter uma vida em casa também, né? Então, nesse sentido, foi mais tranquilo estar em casa e poder fazer esses registros. Então, eu tive mais tempo para isso. Em contrapartida, eu não tive aquilo que me motiva a fazer os registros, que é a companhia das crianças, que é observá-las, que é ouvir as falas delas, mesmo quando elas não falam, e que é aquilo que me dá motivação para escrever, para refletir, para pensar. Então, eu acho que teve esses 2 pontos. Por um lado, houve essa facilidade maior de tempo, mas que também, como a Bruna mesmo colocou, a questão do tempo é uma questão relativa, né? E nós mesmos é que fazemos o tempo da gente, e o que eu sinto é que quanto mais tempo eu tenho, parece que menos eu consigo me organizar. Eu não sei vocês, meninas, mas assim, quando eu tenho menos tempo, parece que as coisas fluem melhor. Às vezes eu tenho mais tempo e parece que eu me perco nesse tempo que eu tenho, né? E aí eu ia falar um pouco também, eu acho que eu respondi a questão, mas eu ia falar um pouco também sobre o meu percurso de escrita do meu diário de bordo, quando eu estava na escola, que era um pouco diferente do que está acontecendo agora, primeiramente porque agora ele é digitado, né? Porque a gente está online, está enviando por e-mail, enviando pelo Google Classroom para a nossa CP, então ele é digitado. E quando eu estava no ensino presencial com as crianças, isso era registrado pela minha mão. Então, eu acho que isso também é uma diferença, né? E que eu sinto falta particularmente de escrever. Tudo bem que o computador ele facilita a vida da gente, ele otimiza, ele torna mais veloz a nossa escrita, né? E ele é importante, mas do que ninguém, eu acho que eu sei disso agora pela finalização do meu mestrado, porque eu também fazia muitas escritas pelo computador, não daria conta de fazer pela mão. Mas quando eu estava com as crianças, eu tinha o hábito de carregar um caderno e uma caneta para onde quer que eu fosse, né? Então, meu registro, ele caminhava comigo e com as crianças, e as crianças iam me perguntando, por que você está com esse caderno? Não, porque qualquer coisa que eu achasse de interessante, que é o que a professora Maria Carmen Barbosa falou sobre o bloquinho hoje na fala dela, eu ia anotando, e aí depois, quando eu tinha um tempo sem as crianças, eu tentava sistematizar isso, relacionar isso com os textos acadêmicos que eu já tinha lido e com a minha prática, e me colocar em xeque, né, porque foi isso que eu fiz no meu mestrado, eu acho que transformar
esses registros que nós escrevemos em documentação pedagógica é um processo de você reolhar aquilo que você já fez, que é o que a Bruna colocou. Então, a gente precisa estar sempre revisitando, né, fazendo esse papel de interlocutor. E no mestrado, eu também tive a interlocução da minha orientadora, das pessoas do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, né, e então isso ajuda muito, né? Porque é um olhar estrangeiro, é um olhar de fora que você, olhando para uma mesma coisa, não viu. Né? Com e aí certeza, Bianca, ter esse espaço, esse olhar externo, ajuda muito a gente evoluir, a gente crescer como profissional. Que bom que pessoas têm essa oportunidade de ter esse apoio externo. E para quem não tem, como a Bruna trouxe, né? Há meios da gente construir. Então, agradeço. Infelizmente, assim, a gente tem um tempo curto para as respostas. E, Bruna, brevemente também, vou pedir que você responda a sua questão. Certo, Monique. Bom, você trouxe aí para mim duas proposições. Uma é uma pergunta e outra um convite, né? O que motivou a fazer os registros e qual o recado para quem não faz? Né? E eu acho que essas duas perguntas, elas se complementam, porque o que motiva é justamente aqui, o que me motivou é o que provavelmente pode motivar a qualquer educador, que é saber que você pode pensar fora da caixa, né? Então, assim, o diário de bordo, ele faz tanto essa proposição da reflexão, de você sair daquela objetividade para ir para um mundo mais subjetivo, para que você possa, sim, refletir sobre o seu fazer, né? E isso toma tanto da nossa prática, e isso é tão importante para nós, porque a gente realmente vê avanços nessa prática, a gente vê melhora nessa prática, a gente vê uma prática cada vez mais coerente, e aquela, como eu disse, aquela dicotomia entre teoria e prática, ela vai se diluindo. Isso vai ficando insuportável, você não consegue ver você fazendo uma coisa e discursando outra. Né? Então, o convite que eu faço para os professores é justamente esse. Vocês precisam acreditar que vocês podem fazer melhor. Vocês precisam acreditar nisso, porque senão vocês vão continuar fazendo sempre da mesma forma. A gente sempre vai continuar fazendo da mesma forma. Tem coisas que eu ainda preciso superar? Tenho muitas. Mas eu sei que no diário de bordo, eu sei que nesse processo reflexivo, eu vou conseguir encontrar com a interlocução, com a troca, a possibilidade para que isso avance. Então, é esse convite que eu faço para os colegas. Vocês têm que escrever e têm que acreditar. Obrigada, Bianca. Então, para quem está nos assistindo, né, agradeço imensamente por compartilharem conosco desse momento de formação, de aprendizagem, de compartilhamento de experiências. Agradeço imensamente às meninas, né, Elisete, a Idelvone, a Bianca e a Bruna, por gentilmente trazer tantas experiências positivas, né, apontando suas fragilidades, seus desafios, o que é começar, o que é fazer, trazer experiências que já deram certo, para inspirar a gente a continuar fazendo cada vez mais, porque, como a gente sabe, trabalhar com criança pequena não tem receita, não tem apostila, não tem livro didático, a gente tem que se reinventar, perseguir as crianças, fazer essa escuta sensível. Então, nada melhor do que o diário, o registro, para ajudar a gente nesse processo de se fazer docente, de professor, aliás, fazer docente de criança pequena, né, educação infantil, que é uma outra perspectiva da docência, né, e cada vez mais a gente tem aí buscado aprender sobre isso. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de compartilhar mais experiências, né? Infelizmente que o tempo é curto, queria ouvir mais vocês, meninas, mas foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer imensamente, né, a Matilde, a Clélia, que ficaram aqui nos bastidores conosco, dando todo o suporte para que a gente pudesse realizar esse evento. Agradeço também ao Cristiano, que gentilmente fez esse convite para mediar essa sala com essas meninas que trouxeram perspectivas tão encantadoras e enriquecedoras para o nosso diálogo hoje de manhã. Então, eu queria dizer que esse vídeo ficará disponível no YouTube, né? Nesse link que vocês estão assistindo, é possível ver de novo, de repente explorar melhor os slides das meninas. Talvez seria legal as meninas deixarem os contatos, o e-mail aqui no chat, por
porventura, se alguém quiser entrar em contato, pedir os slides, trocar experiências, eu acho que esses espaços são muito formativos, né? Se estivéssemos no presencial, estaríamos aqui trocando telefone, redes sociais, né? Buscando outras formas de continuar esse diálogo num café, em outros espaços, mas infelizmente aqui a gente tem que ir fechando, então acho bacana vocês deixarem o contato de vocês no chat. E a lista de presença será enviada no finalzinho aqui da nossa fala desse encontro de hoje. Convido vocês depois voltar para a sala principal para o fechamento deste colóquio. E para fechar, então, como prometido, gostaria de convidar a Bianca para fazer a contação da história e fechar, né, o nosso encontro de hoje, nos brindando com essa outra experiência que ela traz da prática dela. E é isso, gente. Muito obrigada. Um bom dia para vocês. Que manhã gostosa, que a gente possa ter outros encontros assim. Prazer em conhecê-las, meninas, virtualmente. Também me coloco à disposição para a gente seguir esse diálogo em outros momentos. E é isso, Bianca, por gentileza. E parabéns, claro, para todos vocês. Parabéns, continuem aí registrando e se fazendo docente nesse processo de escrita, nesse trabalho intelectual, valorizando cada vez mais o nosso dia a dia nas instituições educativas, nas escolas, nesse trabalho tão lindo que é o ser professor. Bianca. Tem alguém no chat perguntando sobre a minha dissertação de mestrado e a USP ainda está em processo por conta da pandemia, atrasou tudo. Mas se jogar o meu nome completo no Google, assim que ela estiver disponível, você consegue encontrar no site de teses e dissertações da USP, tá bom? Meu nome é Bianca Bressan de Paula, então é só jogar o nome no Google. Bom, vamos para a história. É a história do gato xadrez, e aí eu fiz a história com alguns fantoches de dobradura. Né? Então, todo mundo pode confeccionar, e aí eu fiz com as crianças também na videochamada, super fácil de fazer. Era uma vez um gato xadrez. Quem caiu da janela só uma vez? Era uma vez uma gata azul, levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e, fez careta para o espelho. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez uma gata lilás, andava no telhado para frente e para trás. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e era bem divertido. Era uma vez um gato verde, era preguiçoso e foi dormir, lá na rede. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria, tomar canja. Era uma vez uma gata rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato marrom, olhou para a gatinha e fez, rom, rom. Era uma vez um gato cinza, não gostava de gente ranzinza. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que, pulou do barranco. Era uma vez uma gata violeta, vivia se escondendo em uma maleta. Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. Acabou, Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada pelo pessoal do chat, pelos comentários que eles colocaram. Muito gratificante ler os comentários de todo mundo. Muito obrigada. Já que você tocou no assunto, Bianca, gente, as meninas fizeram muito sucesso aqui. Tá todo mundo dizendo que vocês são muito inspiradoras, mandando parabéns, dizendo que essas contribuições são ricas, que vocês trazem reflexões que são pertinentes para a construção do conhecimento da prática docente, que foi ótimo ouvi-las falar, que queria agradecer como vocês inspiraram as outras professoras, estudantes, pessoas em formação, né, com tantos saberes e práticas. Estão aqui dizendo, maravilhoso, inspiração total, isso nos dá força e coragem, motivação para continuar, gratidão. Então, isso tudo traz, né,
um reflexo de como é importante esses espaços de compartilhamento, de troca, de fala, né, meninas? Como é importante a gente também se dispor ao risco. Eu acho que o mais bonito que hoje é vocês virem com essa coragem de expor as fragilidades, expor o trabalho, sem ter vergonha, dizer, olha, eu aprendi dessa forma, comecei desse jeito, escrevi um montão, escrevi errado, tive que aprender tudo de novo, né? Tive que chamar o pessoal no WhatsApp, insistir para as mães, insistir, lutei, fiz o blog, fiz de novo, tentei novamente. Então, esse contínuo esforço, né? E a Bruna não tinha, e aí eu já estava acostumada, e aí onde que eu ia me apoiar? Então, isso tudo é um cenário de que a gente tem que sempre se motivar, se inspirar em pessoas que fazem um trabalho positivo, de trazer esses aspectos formativos para a nossa vida, não só como profissional, mas também pessoal, porque eu tenho certeza que as meninas também se transformaram muito nesse processo como pessoa, né? E é isso, gente. Um prazer enorme estar por aqui. Eu acho que as meninas também podiam agradecer e dar um tchau e umas palavrinhas finais, né? Já que a gente tem aqui um tempinho para esse fechamento, e com tantos agradecimentos e palavras bonitas que o pessoal deixou aqui no chat, não tem como vocês não comentarem, né, para a gente encerrar essa manhã de sábado, meninas. Acho que vocês têm que ligar o microfone, né, para dar um tchau. Se alguém quiser mais algum comentário. Eu também tenho que agradecer muito a oportunidade, né, e da descoberta, porque, como disse Tassione, nada nos é dado de graça. Então, nós só temos porque buscamos, né? E não podemos achar que o que temos é o bastante. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, é como se fosse uma grande montanha e a gente vai ter que cavar, mergulhar. Então, a gente tem todas as possibilidades, cada um vai na sua vibe. Mas o que não podemos é ficar parados, esperando que nada vai vir de graça. A gente tem que noites perdidas, né? Sacrifício para quem tem filho, não pode desistir da busca, porque é a busca que nos engrandece, porque a única coisa que nós levamos para sempre é o conhecimento, né? E para mim todo conhecimento é pouco, eu preciso de mais, tenho sede de saber, né? Então, como a Elisete falou, no começo eu literalmente não sabia, era descrever. Então hoje eu já me sinto já me ouso até postar alguns textos no Facebook, me sentindo uma escritora, me sentindo autora do meu saber, né? E isso eu agradeço muito ao curso que o GECOL nos proporcionou, né? Então, eu agradeço a todos do GECOL, Cristiano e toda a equipe que eu sei que está por trás dele, né? Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada, né, pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Nós que agradecemos. Então, acho que o pessoal... Alguém mais quer dar um tchau, gente? Eu gostaria de agradecer a todos os colegas, a equipe do GECOL também, que cedeu gentilmente esse espaço para que a gente se colocasse, né, apresentasse as nossas experiências, de modo a querer realmente sermos melhores e também dizer para os colegas que quando a gente se propõe a escrever, quando a gente se mete a escrever, não há solidão. Né? A gente não tem aquela solidão que muitas vezes a gente enfrenta na escola, que a gente se depara e a gente não se contenta com essa solidão. Então, ousem para escrever, escrevam sim, somos todos potentes para isso. Ninguém nasceu, saiu de lá da barriguinha da mamãe falando, eu sou escritor. Não nasceu, isso é aprendido, isso é conquistado. Então, procurem parceiros que são potentes, se apoiem neles para que vocês também cresçam, tá bom? Então, eu deixo aqui minha gratidão, um beijo para todas vocês, para as minhas colegas que apresentaram junto comigo e para a Monique também, que mediou esse encontro, tá bom? Obrigada. Agradeço, né, pela parte de estarmos aqui compartilhando as nossas experiências, poder escutar um pouquinho das colegas que também estão nesse processo de escrita, e para quem está nos assistindo, né, que se eles não estivessem aqui nos assistindo, não estaríamos aqui falando. Então, esse momento de troca, muito grata. No chat, né, tá os nossos e-mails, caso alguém que necessite, deseje das apresentações, ou de trocar figurinhas, sintam-se à vontade para estarem entrando em contato.
Sim, gente, compartilhar o contato é uma rede super importante de trocas. Bianca, quer dar um tchau? Quero agradecer de novo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pela partilha, pela troca com os colegas. É sempre bom ouvir outras práticas, a gente sempre tem a aprender, né? Eu acho que uma dica que eu dou, que funciona muito bem para mim, é que a gente sempre tem que estar olhando para as crianças, sempre tem que estar, e os registros, né? Não só o que a gente escreve, mas registrar também diz respeito à foto, diz respeito a vídeo, então reolhar essas coisas ajudam muito na prática da gente, quando a gente vai realmente escrever. Acho que é isso, obrigada. Então, obrigada, Bianca, obrigada, Bruna, Edelvone, Elisete, foi ótimo estar aqui com vocês. Eu coloquei o contato das meninas no chat, tem o e-mail delas, acho que vale super a pena ampliar essas trocas, continuar a conversa em outros espaços. Como eu falei, eu também deixei o link da sala principal, onde a gente vai fazer o fechamento do evento, né, trazendo uma síntese de como aconteceu as discussões nas outras salas, então não percam esse encerramento. E é isso, agradecer a todos, né, por esse colóquio tão bonito, e espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, né, em outros momentos da carreira, para ver aí como que a gente continua o nosso trabalho e compartilhar um pouco mais de tudo que a gente faz no dia a dia das instituições educativas. Então, deixo um abraço grande para vocês e acho que a gente já pode encerrando. E uma boa tarde para todos e vamos lá para a sala principal ver o fechamento do evento. Tchau, meninas. Um prazer estar com vocês.